Eu tô cansado de ouvir, tanto fora quanto dentro do campo psicanalítico, pessoas utilizando a ideia de vínculo terapêutico, a ideia de rapport, como sinônimo de transferência. Muitas pessoas dizem, se não houver transferência no início do tratamento, não há como acontecer a psicanálise. Elas estão utilizando equivocadamente o termo transferência como sinônimo de vínculo entre o paciente e o psicanalista. E neste vídeo de hoje eu quero esclarecer para você, explicar para você por que se trata de um equívoco, por que rapport não é sinônimo de transferência. Para você que não me conhece, o meu nome é Lucas Napoli. Eu sou psicólogo, psicanalista e tenho doutorado em psicologia clínica. Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. Vamos lá, pessoal, direto e reto. Por que rapport não é sinônimo de transferência? Porque rapport, vínculo terapêutico, vínculo de confiança entre o paciente e o analista, é um tipo de transferência. Um tipo de transferência. Evidentemente, nenhum processo terapêutico, seja ele na psicanálise, seja ele fora da psicanálise, nenhum método psicoterapêutico funciona sem o estabelecimento de rapport, sem o estabelecimento de vínculo entre o paciente e o terapeuta. Rapport é uma palavra francesa que significa relação. O próprio Freud utiliza essa palavra quando está falando sobre o início do tratamento psicanalítico naquele clássico artigo sobre o início do tratamento. Ali, o Freud vai dizer pra gente o seguinte, olha, o primeiro objetivo de um tratamento psicanalítico consiste no estabelecimento do rapport. Consiste no estabelecimento de um vínculo de confiança entre o paciente e o analista. E isso deveria ser evidente para todos nós. Como as intervenções, a ação do psicanalista terá efeito se o paciente não confia nele, se o paciente não acredita que aquele sujeito é capacitado, está interessado em ajudá-lo. Então, o rapport, o vínculo de confiança, é uma condição sine qua non para o exercício do tratamento. No entanto, isso não significa que esse vínculo de confiança é o que se chama completamente na psicanálise de transferência. O que é a transferência em psicanálise? A transferência é a reprodução no tratamento, na relação entre o paciente e o analista, de determinados padrões relacionais que o paciente traz consigo da sua história. O paciente desenvolveu ao longo da sua história vários padrões relacionais. Ele internalizou esses padrões, então é como se esses padrões estivessem na sua mente. E o que o paciente faz? Quando ele chega no tratamento, ele reproduz alguns desses padrões relacionais que ele desenvolveu ao longo da sua história. Ora, esses padrões relacionais podem ser de diferentes naturezas. Podem se apresentar com vários tipos de sentimentos diferentes. E não só com a confiança. O problema de acreditar que rapport é sinônimo de transferência é reduzir o conceito de transferência ao vínculo de confiança entre o paciente e o analista. Esse vínculo de confiança é um tipo de transferência. Lá no texto sobre o início do tratamento, em que o Freud usa a expressão rapport, ele diz que o estabelecimento do rapport é o primeiro objetivo de uma terapia psicanalítica e ele explica em que consiste o rapport. Ele diz:
O rapport é uma transferência produtiva ou uma transferência eficaz. Depende da tradução. Uma transferência produtiva ou uma transferência eficaz. O que ele está querendo dizer com isso? Que o rapport, o vínculo de confiança, é um tipo de transferência necessário para a execução do tratamento. E ele explica, ele diz, é preciso que o paciente associe a figura do médico, a figura do analista, a figura do terapeuta, a outra figura do seu passado que lhe fornecia amor. Ou seja, é preciso que o paciente transfira para a relação com o analista um padrão relacional marcado por amor, por confiança, por aceitação, por validação. Então vamos supor, por exemplo, que o sujeito teve uma relação positiva de confiança, de amor com a sua mãe. Ele vai precisar transferir esse padrão de relação com a sua mãe, que está internalizado, que está, entre aspas, na cabeça dele. Ele vai precisar transferir esse padrão relacional para a relação com o analista. Em outras palavras, o analista precisará se assentar na mesma cadeira que outrora foi ocupada pela mãe desse paciente. O estabelecimento desse tipo de transferência é fundamental para o tratamento. No entanto, ao longo do tratamento, outros tipos de transferência podem se manifestar. Vamos supor, por exemplo, que esse paciente teve uma relação de confiança, de amor com a sua mãe, mas teve uma relação com o seu pai marcada por muito ódio, por muita hostilidade, por muita raiva. Ora, esse padrão relacional negativo, hostil, desenvolvido na relação com o pai, pode ser transferido para a relação com o analista. E esse paciente, então, começar a ter raiva do analista, uma raiva explícita ou implícita, começar a ter inveja do analista, começar a rivalizar com o analista. Isso também é transferência, é um tipo diferente de transferência, mas que pode acontecer e que frequentemente acontece no tratamento psicanalítico. Outro tipo de transferência que pode acontecer também é a transferência erótica, quando o paciente começa a se apaixonar pelo analista, começa a ter tesão pelo analista. Ora, o que está acontecendo aqui? Esse paciente está transferindo para a relação com o analista um padrão relacional que ele traz consigo marcado por sentimentos eróticos. Como qualquer pessoa versada minimamente na teoria psicanalítica sabe, quando crianças, todos nós experimentamos desejos eróticos pelos nossos cuidadores primários. Então nós podemos transferir esse padrão relacional marcado por sentimentos eróticos que nós estabelecemos na relação com os nossos cuidadores primários, nós podemos transferir isso para a relação com o analista. E aí passarmos a desejar eroticamente, sexualmente o analista. Isso também é transferência. É um tipo de transferência que atrapalha o tratamento. Óbvio, porque se o paciente está apaixonado pelo analista, ele vai querer se dedicar muito mais a essa relação de paixão, de amor, de desejo, vai querer se dedicar muito mais a isso do que ao trabalho psicanalítico propriamente dito. É claro que uma transferência hostil, como eu mencionei agora há pouco, vai atrapalhar o tratamento psicanalítico na medida em que vai levar o paciente a resistir de maneira mais assintosa, de maneira mais intensa, com mais frequência, às intervenções do analista. Mas todo analista é preparado pela sua formação para manejar, para lidar com esses tipos de transferência. E o que leva o paciente a permanecer no tratamento, apesar da transferência erótica, apesar da transferência hostil, é justamente aquele vínculo inicial, aquela transferência positiva e eficaz que foi estabelecida lá no início.
Porque o Freud diz que é necessária uma condição sine qua non, é o primeiro objetivo do tratamento psicanalítico estabelecer essa relação de confiança, esse rapport, essa transferência produtiva lá no início do tratamento. Porque é ela que segura o paciente na análise. Quando vierem esses outros fenômenos transferenciais que vão precisar ser analisados, interpretados, é essa transferência produtiva inicial que segura o paciente, que faz com que o paciente se mantenha na análise, mesmo sentindo tesão pelo analista, mesmo odiando o analista. Mas você entendeu que existem diversas formas de transferência e o rapport é apenas uma delas? O conceito de transferência não pode ser reduzido a rapport, não pode ser reduzido a vínculo de confiança. Então, quando outras terapias por aí dizem assim, aquilo que a psicanálise chama de transferência, a gente chama de vínculo. Nada disso, não vem com essa não. O que a psicanálise chama de transferência é a reprodução na relação entre paciente e analista de padrões relacionais que o sujeito traz da sua história. E esses padrões relacionais que o sujeito traz da sua história podem ser de diferentes naturezas. Podem ser de confiança, podem ser de ódio, podem ser de erotismo, podem ser das mais diferentes naturezas. Então, transferência não é sinônimo de vínculo. Vínculo é um tipo de transferência. E se você quiser ter uma aula completa, detalhada, aprofundada sobre o conceito de transferência em psicanálise, lá na Confraria Analítica, no módulo Aulas Especiais, Conceitos Básicos, você vai encontrar uma aula dedicada exclusivamente ao conceito de transferência. Se você ainda não conhece a Confraria Analítica, eu vou te explicar. Trata-se da maior e mais acessível escola de teoria psicanalítica do Brasil. Participando da Confraria Analítica, você vai ter acesso a um acervo de mais de 350 horas de aulas já disponíveis e mais 2 aulas inéditas toda semana. Uma aula ao vivo que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite e fica gravada, e uma aula gravada mais curta que é publicada toda sexta-feira. Para fazer parte da Confraria Analítica, você precisará fazer uma assinatura mensal ou anual. A assinatura mensal custa R$ 49,99. Então você vai pagar todo mês, assim como você faz com Netflix, Spotify, etc. Você vai pagar todo mês R$ 49,99 para estar na confraria. Mas se você preferir, se você for inteligente, você já faz uma assinatura anual. Porque a assinatura anual custa R$ 497. Então, na prática, você ganha 2 mensalidades de graça. E ainda recebe de bônus 2 e-books. Para fazer a sua assinatura na confraria e se juntar aos mais de 2.500 alunos que eu tenho lá na confraria junto comigo, é só clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição. E antes de terminar esse vídeo, eu preciso falar para você sobre os meus 3 e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece num consultório de psicanálise. O segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos explicados de maneira fácil, clara e didática. E o terceiro e-book recém-lançado se chama Entenda-se, 50 lições de um psicanalista sobre saúde mental. Para você adquirir esses 3 livros digitais, os links estão aqui na descrição também. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e mais do que isso, se o vídeo foi instrutivo e importante para você, você vai compartilhá-lo com todos os seus amigos. Mande aí em todos os seus grupos de WhatsApp. E se você está chegando agora, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Eu encontro você então no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.